Primeira vez que eu escutei falar de kibutz, eu tava no ensino médio e um cara que estudava comigo lá, o Samuel Schor, ele falava que ele era judeu e ele falava dos kibutz e tal. E eu lembro de pesquisar na internet sobre kibutz. Pesquisar na internet daquele jeito, né? Porque eu tô falando de 2001, 2002, né? Então, mas eu vi, assim, umas paradas no meio do deserto, umas fazendinhas O meu era no meio do deserto do Negev. Assim, tu saía do kibutz, não via nada. Então, eu não sabia, por exemplo, que era uma experiência meio comunista lá, não sabia. Então, a ideia do kibutz... Primeiro, o kibutz foi fundado em 1909 e é uma pequena utopia socialista que funciona. Diferente China, União Soviética... Não, funciona só porque é muito pequeno. Então, a grande diferença do kibutz é que não é o país todo, e é sim uma pequena comunidade que se fundou para ser uma comunidade socialista, e ela é aberta. Quem quiser pode sair, também pessoas podem entrar. Tu sabe, só uma pergunta mesmo, não sei se... você sabe qual que é o contexto político, assim, para se criarem os kibutz? Assim, existe uma encheção de saco do governo, ou é um troço que ficou todo mundo tranquilão quando inventaram? Quando o kibutz surgiu, não existia Estado de Israel. Tá. O Estado de Israel se fundou em 1948. Em 1909, quando se fundou o primeiro kibutz, Israel era parte do Império Turco Otomano. Quer dizer, isso foi lá para trás. O Império Turco Otomano era contra qualquer organização judaica. Então, eles não curtiam kibutz, como também não curtiam Tel Aviv. Tel Aviv também se fundou no mesmo ano, 1909. Então, eles não curtiam nada. Meio na raiva mesmo. Só fundei, e aí? Foi assim? É que assim, era meia dúzia de pessoas. Não é que se fundaram cidades ao mesmo tempo. Tel Aviv foi fundada com 60 pessoas. E... também uns suborninhos para se conseguir fundar a cidade. Uhum. Os primeiros kibutz também, a gente está falando de algumas dezenas de pessoas. Influenciadas muito pelas ideias vindas, não então da União Soviética, mas vindas por essa ideia já marxista, as ideias que já estavam rolando naquela região do mundo. Tá. Essas ideias chegaram até Israel, com parte também de pessoas que migraram da Polônia, dessa região, que migraram, que trouxeram as ideias. Então, a ideia é uma pequena comunidade, e o kibutz se fundou, na realidade, dessa maneira, por dois motivos. Primeiro, O que significa kibutz? Kibutz vem da palavra kvutzá, que significa grupo. Tá. Então, seria tipo, kibutz é um agrupamento. grupo. Uhum. Alguma coisa assim, agrupamento, grupo. O kibutz se fundou também por uma questão de necessidade, porque a galera não tinha nada. Nada, a galera veio com uma mão na frente e outra atrás. Então, quando literalmente o pessoal usava meias coletivas, tipo como meia e sapato coletivos, não era porque eles queriam dividir tudo, é porque eles precisavam. Porque se cada um tivesse suas meias, não teria meia suficiente para todo mundo. Então, o kibutz surgiu por uma necessidade e por uma ideologia, e assim foi se fundando e se criaram um monte de kibutz em Israel. No auge, 3% da população de Israel vivia em kibutz. O que é muito e pouco ao mesmo tempo, né? A gente está falando de milhares de pessoas, não de milhões de pessoas. E os kibutz foram se desenvolvendo, e com o tempo os kibutz tomaram 3 caminhos. Alguns kibutz, como o meu, se mantiveram 100% socialistas. O meu, como se fosse meu. O que me aceitou por um período de tempo para me voluntariar, se manteve socialista. Teve kibutz que se privatizaram 100%. Eles disseram, olha, a gente cansou de brincar de socialismo, gente. Quais são os bens do kibutz? Eles venderam, distribuíram os bens entre todo mundo e viraram como se fossem mini-cidades ou condomínios fechados. E teve kibutz que pegaram a metade do caminho. Olha, algumas coisas a gente mantém tradicionais, outras coisas a gente se privatizou, muitos deles também por questões financeiras, porque socialismo não é barato. Então, e a ideia é que tudo é de todos, e cada um dá o que pode e recebe o que precisa. Por exemplo, no meu kibutz, todos os membros, todo mundo que mora lá e é membro do kibutz, todo mundo trabalha. Tem uma fábrica ainda que faz irrigação. O diretor da fábrica e o cara que limpa a fábrica, quem recebe o maior salário? Sei lá, o diretor da fábrica? Não, porque senão não seria socialismo. Mas não é um socialismo União Soviética. Outra vez, a ideia do kibutz é cada um dá o que pode. Então, o cara que é bom de matemática, tem uma boa cabeça, ele vai trabalhar como diretor da fábrica. O cara que é forte vai trabalhar na agricultura. Quem tem boa vontade pode trabalhar limpando o chão da fábrica. Cada um vai trabalhar
no que realmente pode, segundo o que pode dar e segundo o que o kibutz também precisa, e a pessoa vai receber o que precisa. Quem entre eles vai ter maior casa? Quem tiver provavelmente maior número de filhos. Uma pessoa que tem 5 filhos precisa de um apartamento, uma casa maior do que alguém que é um casal solteiro. Então, o kibutz, ele é dono de todos os bens e distribui para as pessoas segundo a necessidade delas. E uma coisa também muito legal do kibutz é que todo mundo se... Não, vai falar. Eu te perguntar, eu vou esperar você terminar, porque vai lá. Desculpa aí. Então, a ideia do kibutz é que todo mundo meio que se trata como família. Então, todo mundo come junto. Uma das características do kibutz é refeitórios. Então, por exemplo, meu kibutz, 1.200 pessoas comiam no refeitório. 3 refeições por dia. Café da manhã, almoço, todo mundo ia. Jantar, tinha uma galera que matava. Então, pensa que todo mundo do kibutz vai junto tomar café da manhã e almoçar juntos. E o meu trabalho era justamente no refeitório. Então, eu acordava lá às 6 da manhã e meu primeiro trabalho matutino era fritar 300 ovos. É assim que eu começava os meus dias. 3 dias por semana é isso que eu fazia. Fritava 300 ovos. E aí todo mundo come junto. E o refeitório do kibutz é como se fosse a cozinha da tua casa. Tu entra lá, tu come. Ninguém tá contando quanto tu come. Tu não paga pelo refeitório. Quer dizer, é de todos. Os carros... Tu não tem o teu carro, o carro é do kibutz. Então, tu tem lá um painel com todas as chaves penduradas, tu tem um computadorzinho que tu digitava que tu precisava de um carro, e dizia, pega o carro 19. Tu pegava a chave 19 até o carro 19 e dirigia. Então, realmente, é uma pequena utopia que funciona, mas eu acho que também só funciona porque são números pequenos. 1.200 pessoas passavam pelo kibutz, 800 membros, funciona. Eu acho que se fosse 10 mil pessoas, aí já... Sim. E, cara, assim, você sai de uma... Essa foi a tua primeira experiência quando você chegou em Israel? Sim. Você chegou em Israel e foi para um kibutz? Sim, eu cheguei, fui para um kibutz, passei uma semana e daí eu mudei para o kibutz que eu fiquei lá meio ano. Tá. Então tu já chega lá numa realidade, ainda que numa escala menor, mas completamente diferente do que você estava acostumado a sua vida inteira. Sim, e por isso tem pessoas que, tipo, o kibutz, eles colocavam, tipo... famílias adotivas pra gente. Então, eles colocavam famílias adotivas pra gente. Diziam, olha, essa é a tua família. E vinham os jovens do kibutz nos ensinarem como o kibutz funciona. Como funciona a lavanderia do kibutz? Tu não tem máquina de lavar. Como funciona? Tu tem que numerar a tua roupa. Então, toda roupa, eles te ensinam, ó, coloca do lado da gola, coloca aqui para não perderem as roupas. Daí diz, ó, o meu número é 622. Eu escrevi em todas as minhas roupas número 622. E daí eles mostraram, olha, essa é a lavanderia. Daí tu entrava numa casinha, tu abria uma porta e tinha buracos gigantes, escrito, obviamente, só em hebraico, pra gente era super legal, que a gente não falava. Toalhas, roupa de cama, roupas brancas. E daí tu pegava tuas roupas e jogava lá. E jogava com as roupas de todo o kibutz junto. E daí lá dentro tinha o pessoal que trabalhava na lavanderia, lavava, e do outro lado tinha um armário gigante, com prateleiras numeradas, e tu ia lá e retirava tuas roupas numeradas. Então, assim... Nossa, é completamente diferente do que você viveu a vida inteira, né? Sim. Não que eu sabia lavar roupa antes, mas lá também tu tem que aprender, assim, como funciona a lavanderia. Você não sabia lavar roupa antes, mas provavelmente tu não lavava roupa junto com pessoas... As tuas roupas não eram lavadas junta de pessoas que você nunca viu na sua vida, né? E daí tu tem que aprender os truques, que nem como tu faz pra não perder tuas meias, entre 1.200 pessoas que lavam as meias juntas. Como é que é esse truque? Então, tem umas telinhas que tu coloca, daí tu coloca, a telinha tá numerada, e daí tu joga tudo dentro e fecha o zíper. E daí tu jogava lá, e daí o zíper na lavanderia abria, e daí tu perdia todas as tuas meias, e daí tinha uma pilha de achados e perdidos. Aí tu vai lá procurar a tua meia. E daí ele assim, daí alguém, um dia, não lembro quem me ensinou, mas a pessoa disse, não, tu tem que pegar aquelas joaninhas de roupa e enrosca no zíper, e daí não abre. Então, assim, coisas do dia a dia pra gente aprender. Também o supermercado do kibutz é gratuito, todos os produtos básicos, leites, ovos, frutas, verduras, tu entra no supermercado, tu pega e tu sai. Tu não precisa pagar, porque a ideia do kibutz é que tu dá o que tu pode e recebe o que precisa. Então, eles estão contando que as pessoas vão pegar só os produtos básicos que precisam. Mas como é que é a infraestrutura lá? Tipo, esgoto? Como é que funciona isso? Então, o kibutz que eu morei, ele é bem, bem desenvolvido. Tinha tudo. Era como uma mini cidade no meio do deserto. Tinha tudo. Tinha creche, esgoto... Eletricidade. Tudo que tu pode imaginar tinha. Só que, assim, meio cara rural, assim. Tem a cara de kibutz. Então, assim, israelense tem, assim, cara de kibutz. Então, o pessoal gostava de pegar as camisetas e cortar as golas.
assim, é moda. Então, a gente cortava as nossas golas porque a gente queria ser cool, que nem Queria os ser meninos do kibbutz. kibbutz. Então, Entendi. gola cortadas, calça amarrada. Então, tem uma moda, tem um estilo kibbutz, mas no final das contas a gente tá acostumado com esse mundo e esse estilo de vida acaba se acostumando com o tempo morando lá. Mas não é para todo mundo. Eu adorei o kibbutz, É coisa mas de jovem? não, eu acho que é uma mentalidade. Eu olhei o kibbutz, mesmo jovem, e disse, olha, muito legal, não é pra mim. Porque o kibbutz só funciona se quem tá lá tem a mesma mentalidade. Eu disse, olha, eu acho muito legal, mas isso não é pra mim. Eu quero morar em cidade, eu quero morar no mundo... Quero acumular dinheiro, porra. Não é isso. Eu quero morar num mundo que eu cresci, na realidade, no mundo capitalista. Não no capitalista porco que tem gente morrendo de fome na rua e que tem milionários. Não, mas assim, não é um estilo de vida que eu nasci pra isso. Porque outra vez, é morar com 1.200 pessoas no meio do deserto. Tu vê as mesmas pessoas todos os dias. Tem é uma tranquilidade, o kibbutz. Pensa assim, tu nunca vai poder ser demitido na tua vida. Porque tu é do kibbutz. No máximo, o kibbutz vai te transferir o trabalho. Então, também, isso tira muito estresse da vida da pessoa. Tu não tem medo de desemprego, tu não precisa ter medo de nada. Mas também tira toda a tua ambição, né? Tudo que você quer na tua vida. Exatamente. Os kibbutz também se adaptaram em alguns estilos. Então, por exemplo, o meu kibbutz, não, o que ele permitiu algumas coisas. Por exemplo, no kibbutz, não tem médico. Tinha enfermeiras, mas quando a gente precisava ir no médico, tu vai no médico na cidade próxima. Então, pensa que alguém tem o sonho de ser médico. O que tu vai fazer? Tu vai deixar o kibbutz? Não, o que o kibbutz fazia eles pagam teus estudos, tu vai trabalhar como médico na cidade próxima ou em algum lugar, tu trabalha como médico, mas o teu salário vai direto pro kibbutz. E aí tu recebe do kibbutz tudo que tu precisa como o resto. Então, também uma maneira de o kibbutz dizer, ok, tu pode ter tuas ambições pessoais, não em questão financeira, mas se o teu sonho é ser médico e salvar vidas e ser cirurgião, vai fazer. Mas tu pode manter tua vida ainda no kibbutz mesmo fazendo isso. Então, por exemplo, isso no kibbutz original não existia. Isso foi uma adaptação, porque antigamente era kibbutz ou tu não é. Hoje em dia tem algumas coisas, assim, o kibbutz... Ainda existem muitos? Eu não sei te dizer número, mas socialistas tradicionais, não muitos. Tá. Muitos Entendi. são, não sei se a maioria, mas assim, muitos estão no meio do caminho, privatizaram parte das coisas. Por exemplo, o refeitório é pago, mas ainda existe o refeitório. Então, tem muitos kibbutz que estão na metade do caminho, 100% tradicionais, não são muitos. E a galera que tava lá, entendia essa filosofia com clareza? Porque, por exemplo, um dos exemplos que você deu foi o lance do carro, né? Porra, você entrar no meu carro, você vai ver que tem umas paradas minhas ali, tem um jeito que eu dirijo e tal. Se entrar no carro da minha mulher, vai ver uma porrada de coisa de criança, não sei o que e tal. Você tá falando que você vai pegar um carro ali que você, sei lá, alguém deixou ele ali antes, né? Sim. Então, eles estavam, assim, a galera, na verdade, dentro desse exemplo, a galera entendia que tem um próximo cara que vai pegar esse carro, portanto eu tenho que cuidar dele de verdade, e tudo funcionava assim? Sim. Os carros do kibbutz, eles funcionam bonitinho, os carros estavam todos limpos, nada de objetos pessoais, quer dizer, os carros do kibbutz funcionavam. O que não funcionava? O que não funcionava? Bom, pelo jeito, pela demora na resposta, não devia ter quase nada que não funcionava, Não, assim, né? o kibbutz, em geral, olha, o meu kibbutz realmente, Hatzerim, pra quem quer buscar na internet, Hatzerim com H no início, ele é considerado realmente um kibbutz modelo, e as coisas funcionam nele. Então, é legal, as coisas funcionam, e talvez tivesse coisas que não funcionassem, mas eu por estar lá só meio ano de voluntária e falando hebraico bem mal, talvez eu não soubesse, não tô dizendo que não tem, mas eu, assim, à primeira vista, não notei nada de muito errado. E esse daí, Hatzerim, esse daí, qual que era a principal atividade econômica? Eles são dos 3 kibbutz que fundaram Netafim. Netafim é a maior empresa do mundo de irrigação por gotejamento. Eu ouvi falar disso, tem aqui mó no tempão Brasil, atrás. tem indústria da Netafim no Brasil. Então, pensa que os donos são os 3... Originalmente, eram esses 3 kibbutz. Agora, o meu kibbutz vendeu a parte deles de Netafim, mas na minha época era assim.
Não sei se eles têm parte hoje em dia ou não, mas eles venderam boa parte. Mas irrigação por gotejamento, jojoba. Jojoba é uma frutinha que eles extraem óleo para fazer cosméticos. Aham. Bem Então, famosa. Então eles têm uma porrada de plantação de jojoba. Esses são os dois principais fontes de renda do kibutz. Sente nenhuma saudade não, né, Aline? Não, assim, me dá uma nostalgia. Vira e mexe, eu acabo lá em Hatzerim uma vez a cada quantos anos. E dá uma nostalgia muito estranha. Porque não é que eu cresci lá, mas eu passei um período que foi significativo da minha vida. Não em tempo, mas em experiências. Quer dizer, eu saí do Brasil porque eu vim com um programa da comunidade judaica. Então, vim eu e 47 amigos de infância. Então, pensa que botaram 47 jovens juntos no avião e mandaram a gente pro kibutz. Aham. Então, foi uma experiência bem significativa da minha vida, apesar de não ter sido tanto tempo. Então, passar no kibutz me traz uma nostalgia, assim, um pouco estranha, que eu caminho de, uau, eu deitava nesse banco para tomar sol no inverno, assim, tem essas coisas. E no meio do deserto, você falou, significa que é uma certa viagem até lá. Sim, principalmente pra gente que não tinha carro, usar transporte público Caraca, deve ser muito maluco mesmo morar no meio do deserto, cara.